Pessoal, 10/8, domingo, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais a todos. E talvez essa data que envolva a palavra pai, talvez eu consiga fazer uma conexão com o que eu ia falar em relação a corno. Vocês vão dizer o que pai tem a ver com corno? Corno no sentido de ser traído, né? Aquele que é traído, aquela que é traída. Ontem eu fiz um vídeo à noite, um vídeo curto. Eu estava numa ação de detetive, né? Numa campana que seria vigiar um cara que possivelmente está traindo a mulher, né? E essa não foi uma investigação minha, né? Eu presto serviço para outros detetives, né? Então, essa parte da campana, que é tu ficar vigiando alguém, é horrível. Do trabalho de detetive, tu ficar vigiando alguém é chatíssimo, chato. E tu tem que ter habilidades para não ser percebido, né? As pessoas não podem perceber que estão sendo vigiadas, que estão sendo filmadas, fotografadas. Então, tu tem que ter habilidades para isso. E eu, felizmente, tenho. E sem contar na hora de tu seguir alguém, né? Eu, num carro, numa moto, eu sigo qualquer um. Eu estando num carro, numa moto. E eu consigo seguir alguém num carro, numa moto. E isso também não é para qualquer pessoa. Tu tem que ter habilidades, tu tem que ter jeito, tu tem que ter sacada para fazer a coisa certa, né? E essa investigação que eu estava ontem, né? E era desse cara que eu tinha que seguir, vigiar. E o detetive que me passou as informações, ele não passa a coisa completa. Se a investigação é minha, eu quero saber a altura do cara, eu quero saber o peso do cara. Não adianta só me dar uma foto, me dar uma imagem de alguém. Eu quero saber o peso, a altura, porque isso na tua mente tu faz o perfil da pessoa, né? Daqui a pouco tu vê uma pessoa meio parecida, mas com 30 quilos a mais do que te falaram, opa, não é essa pessoa, né? E se o cara tem 1,60 m e me aparece um cara de 1,90 m, não é esse cara. E esse detetive não me passa essas informações. O levantamento dele da situação é um levantamento falho, sempre é falho. E ontem eu não tinha... O cara podia sair de moto, eu não tinha a placa da moto. Tu imagina, é uma coisa ruim, né? Por mais que tu diga onde é que está a moto, que modelo é a moto, se tu não tem a placa, já se torna... Se tu está seguindo, tu está no trânsito, já é uma coisa complicada se tu não tem a placa, né? Mas por que, para resumir, eu quero falar de corno? Eu não quero falar da investigação, não deu nada. A investigação ontem não deu nada. Eu fiquei 3 horas lá, era de noite, um frio do cão. E eu parado lá e eu não consegui, o cara não saiu, né? O cara não saiu, então ficou por ali, não consegui pegar nada. E só que daí eu peguei a placa, a moto do cara estava lá, eu peguei a placa, já passei pro detetive e tal, disse, tivemos um progresso aí, né? Porque não se tinha placa, a mulher do cara não tinha a placa dele. Mas assim, ó, daí quando ele me passou isso, ele disse, não, ela quer saber se ele vai sair, com quem ele vai sair, aonde ele vai ir.
e se ele está usando aliança, e se a aliança está na mão direita. Opa! Isto, o detetive, quando a pessoa pede uma coisa dessa, tu já tem que esclarecer, olha, isso aí é um pedido quase absurdo, né? Eu até posso, numa situação que eu consiga estar próximo ao cara, eu até posso ver, né? Posso tentar ver se o cara tá de aliança e tal, como é que tá. Só que tipo assim, ó, não vou te trazer imagens disso, né? Tu quer uma imagem da mão do cara, sabe? Isso aí não tem como. E esse detetive, ele já não dá essas podadas. Tu tem que podar o cliente. Quando o cliente te pede uma coisa absurda, né? Então, por exemplo, assim, em termos de imagens, já esse detetive de clientes dele ou de outros aí, já me pediram quase a imagem do cara com a mulher transando no quarto do motel. Meu, tu quer o quê? Nem o FBI ia conseguir, nem a CIA, nem a KGB. Então, tipo assim, meu, tem certas coisas que são só absurdo. Mas dentro disso, o que eu ia te dizer? Agora eu quero falar do corno. O corno em si, ele já te pede a investigação, ele já te traz informações às vezes com quem a pessoa está saindo, que horas a pessoa sai com essa outra pessoa, aonde se encontra com essa outra pessoa. Possivelmente eles vão no motel tal ou vão no motel tal. Isso, quando a pessoa te pede isso, é o corno o corno consumado, sabe? E eu quero desenvolver o assunto por outro lado. O que um corno quer quando quer foto, imagem, o agarramento, a transa, quantas horas ficaram juntos, o que eles conversaram? Meu, tu quer saber o quê? Tu quer te magoar? Tu quer te espetar? Tu quer te espezinhar? Tu quer te irritar com essa história que já te prejudicou ao ponto de tu chamar um detetive, contratar um detetive. As pessoas não entendem que aquilo ali já acabou, aquela relação ali já acabou. E antes tinha outro assunto que eu queria falar e já ia esquecer. Quando tem esses tipos de investigação, muitas vezes já me disseram, não, tu tem que ser muito sutil e tal, porque ele é muito esperto. Se seguir ele vai ver, se fotografar ele é muito esperto. E ela também, né? Quando seguir ela é muito esperta, ela saca tudo, ela tá por dentro de tudo. Tu não vai conseguir seguir, tu não vai conseguir fotografar. Meu, dessas pessoas que já me disseram que são muito espertas, teve um cara até que me disseram que o cara era do BOP. BOP é essas divisões especiais aí de polícia e tal. Tipo assim, o cara é um agente do BOP, é um policial especializado, treinado e tal. Meu, os caras mais tontos que eu já segui, sabe? Os caras mais tontos, os caras do BOP, os caras tonto. Sabe? Então assim, ó, quantas pessoas... Isso é uma das situações que eu queria passar para vocês. Todas as pessoas que me disseram que são espertas, que sacam tudo, que eu não ia conseguir, são as pessoas mais tontas, mais... Tu podia chegar filmando eles na cara deles, eles não se tocavam. Como eu já fiz. Tontos. E outra coisa. Quando o cara pede para seguir a mulher... E o cara, essa Kombi, eu tava filmando a Kombi sem me tocar que eu tava filmando a Kombi. Toda produzida a Kombi, ó. E quando o pessoal me diz assim, ó, o cara principalmente não. Não, porque ela é uma mulher linda. Não, porque ela é uma mulher gostosa. Meu, não diz isso pra mim. Eu, como detetive, não me diz isso. O meu padrão de uma mulher linda, de uma mulher gostosa... Eu digo para vocês assim, ó, a Miss Mundo, a Miss não sei o que aí, não serve para mim, tá? Qualquer Miss aí não serve para mim,
no padrão de mulher linda, no padrão de mulher gostosa, no padrão de mulher que chama atenção. Então, quando o cara me diz isso, que a mulher é linda, agora eu já aprendi, mas antes eu não tinha essa experiência toda. Quando o cara me dizia que a mulher era linda, que a mulher era gostosa, eu ia para o campo procurando essa mulher. E me passava uma mulher ali bem meia boca, eu digo, não é essa. A mulher que eu tenho que seguir é linda, é gostosa. Cara, eu vejo assim, ou eu que tenho um padrão muitíssimo elevado, né? E isso eu ia dizer para vocês, eu já disse ontem num vídeo aí, que eu tive que me adaptar a padrões baixos para viver, e principalmente até por aqui ser Santa Catarina e tal, tu tem que estar bem abaixo da média. Mas eu vivo hoje, tento me adaptar a esse padrão, mas na minha mente esse padrão ele é fixo, ele está lá dentro. Então eu não consigo interpretar que eu vou seguir uma mulher linda, uma mulher gostosa, se realmente a mulher não for linda e não for gostosa dentro do meu padrão, tá? E isso que eu ia dizer para vocês, dentro, saiu a palavra cortada, mas isso que eu ia dizer para vocês, quem é corno, quem está se sentindo corno, ameaçado, isso e aquilo, entenda que isso já acabou. E o link que eu ia fazer com o Dia dos Pais, quem já me escutou alguns vídeos meus aí, já escutou que eu criei meu filho sozinho, desde bebê. Quando eu estava com a mãe do meu filho, lá atrás, há quase 30 anos atrás, e eu vi que aquela mulher não valia nada, e eu amando meu filho assim, e meu filho bebezinho, eu amando, eu digo, cara, eu não vou ficar com esse lixo de mulher. E se eu criei meu filho sozinho depois, a partir dali, sabendo que eu ia me ferrar, e eu me ferrei, eu me sinto o melhor pai do mundo. Até eu ia resumir para vocês, eu não considero nunca o Dia dos Pais. Eu ficava com raiva era no Dia das Mães, porque eu criava o meu filho muito mais amorosamente que uma mãe, e para mim o dia que valia era o Dia das Mães. Eu queria receber presente de Dia das Mães, não dos pais. Mas voltando, se eu criei meu filho sozinho, vocês então têm ideia, e me ferrei, vocês têm ideia do quanto, ou talvez cheguem próximo, do quanto eu amava o meu filho e amo, mas nunca ficar com uma mulher lixo. E tem gente que vai dizer, eu fico por causa dos filhos, eu fico por causa disso, o homem fica com a mulher fica com o homem. Meu, pula fora. Fui!